Muito boa tarde. Quinta-feira, 13 de nove de 2018, está começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje, aqui nos estúdios da TV Estação 26, recebemos o Tiago Jarjur, candidato a deputado distrital. Muito boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aí a todos os espectadores do programa. Obrigado aí, uma honra o convite. Muito bem. O Tiago é candidato a deputado distrital. Para isso, oportunizar você, eleitor, a conhecer melhor o projeto e as propostas do candidato. E o Estação Entrevista tem esse compromisso com você, eleitor. Tiago, vamos iniciar aqui uma rodada de perguntas, né? Voltadas para você poder responder. Conta primeiramente para a população quem é Tiago Jarjur. Bom, eu atualmente tenho 34 anos de idade, sou filho dessa cidade, sou nascido em Brasília, tenho muito orgulho da minha família ter chegado aqui em 1958, ter ajudado a construir a história dessa cidade. Venho de uma família de empreendedores, comecei a trabalhar muito jovem, ainda aos 16 anos de idade, e minha família não tem histórico político, ninguém nunca foi político, mas eu resolvi sair da minha zona de conforto para ser protagonista das mudanças que eu quero que aconteça. Fui candidato na última eleição, tive o prazer de ser convidado para o governo, fui subsecretário de empreendedorismo, depois me tornei o secretário mais jovem do último governo, como secretário de trabalho ainda aos 31 anos de idade, e no final do governo assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia para tirar do papel o tão sonhado Parque Tecnológico dessa cidade, né? O edifício sede, que foi o pontapé inicial. Então, agora eu estou vindo para a minha segunda eleição, acho que com reconhecimento de um trabalho sério, um trabalho que executa e de fato faz entregas, não fica só no discurso. E é isso, eu acho que eu quero ser protagonista das mudanças que eu acho que a gente precisa ver no cenário político, muita gente insatisfeita, muita gente revoltada, decepcionada com o cenário político. E o cenário está do jeito que está porque ficou muito tempo sem troca, muito tempo sem oxigenação. Acho que a gente precisa de gente jovem, eu não falo jovem só na idade, eu falo com uma mentalidade, uma cabeça diferente na forma de se fazer política, pensando no coletivo, pensando na cidade como um todo. E eu, graças a Deus, eu tenho demonstrado isso através de um trabalho, de um currículo que está colocado aí em todo o nosso material de campanha. Muito bem. Tiago, você é conhecido como uma pessoa entusiasta da tecnologia. E como pessoa, você trouxe para Brasília a Campus Party, no caso, né? Qual a importância desse evento para a cidade e por que você trouxe para cá? Na verdade, Carlos, a Campus Party ela é o maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo do mundo. Esse evento nasceu na Espanha em 1997. Nesses 21 anos passou por 32 países, já foram quase 90 edições no mundo todo em 21 anos. Brasília, eu tenho falado muito nos meus discursos que a gente tem que diversificar, a gente tem que mudar um pouco a matriz econômica da nossa cidade. Não é só concurso público que vai manter essa cidade de pé nas próximas décadas. A gente, inclusive, vê uma oferta muito menor de concursos públicos do que a gente via 10 anos atrás. As máquinas não dão conta de contratar mais o tanto de pessoas. E a gente tem que fomentar empreendedorismo na nossa cidade. Brasília tem vocações muito importantes, uma cidade que nasceu para ser vanguarda e exemplo para o país, que nasceu há tão pouco tempo, a gente não tem nem 60 anos, mas tem muitos projetos incríveis sendo desenvolvidos aqui, e que eles devem ser vistos, devem ter um olhar. Trazer a Campus para cá fez com que muitos desses projetos, principalmente de jovens empreendedores, passassem a ser enxergado, a ser visto, né? A Campus ela tem sido uma coisa incrível. A primeira edição em 2017 superou todas as nossas expectativas. A segunda edição, agora em 2018, já é a terceira maior do mundo de um evento que acontece em 12 países. A nossa Campus Brasília, ela é maior que a Campus Party de Singapura, de Dubai, aí, de Milão, bacana. Na Itália. Então, está acontecendo uma cena, está acontecendo um movimento em Brasília, que eu falo que é uma Brasília que ainda tem pouca gente que enxerga, mas eu enxergo muito, que é a Brasília da economia criativa, é a Brasília das startups, de projetos de jovens empreendedores, e a minha grande intenção de trazer esse evento para Brasília foi para encorajar e
e empoderar, dar poder para a nossa juventude, para as novas gerações, para mostrar para eles que, muito diferente de uma boa parte da minha geração, o caminho não é só concurso público. O caminho é pensar fora da caixa, sair da zona de conforto e empreender. Muito bem, olha só, em relação ao público-alvo da Campus Party, você acha que esse público jovem tende a seguir uma carreira voltada para o empreendedorismo? Eu acho, Carlos, porque a gente tem visto uma mudança de comportamento muito grande. Muito se fala na geração Z, né, na geração que nasceu depois de 2000, os famosos millennials, e que é a geração do milênio, mas as pessoas têm que entender a mudança comportamental desses jovens. As estruturas para eles são diferentes. A gente foi ensinado que as estruturas eram verticais, né? Existe o diretor, existe o gerente, existe o subgerente. Para essas novas gerações, as estruturas são todas horizontais, é tudo muito linear. Se você pegar empresas como a Google, por exemplo, funciona dessa forma. E para essas novas gerações, eles querem causar impacto no mundo, e muitas vezes o concurso público, o serviço público é muito engessado para que eles consigam atingir o objetivo que eles querem. Muitos jovens, e eu dei quase 200 palestras enquanto secretário do governo nas universidades, nas escolas técnicas, em escolas públicas, nas faculdades particulares, e muitos desses jovens não querem fazer concurso público. Eles não acham que o caminho é só a estabilidade e uma certa zona de conforto que o concurso público pode trazer. Então, a vinda da Campus é exatamente para mostrar para esses jovens que não querem o concurso público que existem muitos outros caminhos. Inclusive, eu vejo jovens hoje falando assim, eu ouvi de um jovem, meu pai é engenheiro civil e ele queria que eu fosse engenheiro civil e eu resolvi desenvolver games. E hoje eu estou ganhando mais dinheiro que o meu pai. Né? Então, eu acho que existe todo um caminho, mudanças estão acontecendo no mundo e a gente tem que encorajar essa juventude aí para que eles trilhem e sigam um bom caminho, porque eles que vão cuidar dessa cidade nos próximos anos. Né? Exatamente. Você foi secretário também do Trabalho. Nesse período que você esteve por lá, quais foram as políticas que você implementou voltadas para o incentivo ao jovem empreendedor? A gente, por exemplo, tinha na secretaria o Prospera, que era o programa de microcrédito, que foi modernizado, foi agilizado e desburocratizado, que antes tinha muito dinheiro em caixa, às vezes não conseguia emprestar. Então, durante a minha gestão, a gente emprestou 20 milhões de reais, um pouquinho mais de 20 milhões de reais, para mais de 2.000 empreendedores. Eu estou falando do microempreendedor, estou falando da pessoa, às vezes, que tem um carrinho de pipoca, que é artesão, que tem um chaveiro ou que mexe com confecção, né? E foi incrível ter ajudado essas pessoas. A gente implementou, por exemplo, o programa, o Prospera Jovem Rural, no sentido de que muitos jovens estavam deixando a área rural por acreditarem que a oportunidade deles estava só na cidade, mesmo sendo esses jovens filhos de produtores rurais. E a gente começou a dar para eles uma oportunidade de continue o negócio da sua família. Os negócios rurais, eles têm grande potencial. Brasília tem um cinturão rural fantástico. Haja visto a festa do morango que aconteceu agora recente em Braslândia, uma festa tradicionalíssima. Né? Então, as políticas voltadas para fomento de empreendedorismo, e às vezes com um recorte de preocupação com o jovem, porque a gente vê um alto índice de desemprego nessa parte de juventude, de 18 a 29 anos, por isso que foi pensada a vinda da Campus Party, por isso que a gente melhorou o fluxo do programa de microcrédito do Prospera, por isso que a gente criou, Carlos, o melhor programa, o programa que foi considerado o melhor programa de qualificação profissional da história da Secretaria de Trabalho e o mais barato, que era o Qualifica Mais Brasília, que tinha muitos cursos, dos 32 cursos gratuitos, muitos cursos voltados para a capacitação do jovem. Muito bem.
Esse é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, entrevistando o candidato a deputado distrital, Thiago Jarjur. Vem conversar aqui, bater um papo em relação aos seus projetos para o governo do Distrito Federal, se eleito for. E vamos conhecendo um pouquinho da história dele. Thiago, como secretário, quais são as ações dentro do governo que você julga mais importantes durante a sua gestão? Eu acho que algumas ações que chamaram muita atenção, Carlos, foram em relação a uma gestão mais moderna e mais eficiente nas pastas que eu comandei. Na Secretaria de Trabalho, por exemplo, a gente implementou o sistema de telefonia VoIP, que gerou uma economia de R$800 mil durante um ano, só com telefonia. A gente modernizou o sistema de copiadoras, por exemplo, criando um novo modelo de gerenciar a história das Xerox na secretaria e diminuindo o gasto 5 vezes, de R$50 mil para 10. Né? Nós fizemos um choque de gestão, entregamos diversos aluguéis, entregamos diversos aluguéis altos, revimos os contratos de aluguel e só nessa história nós geramos uma economia de 4,2 milhões por ano nos custos da Secretaria de Trabalho, com medidas pontuais. Né? Eu costumo dizer que a boa vontade e a vontade de fazer move o mundo para frente. Então, eu acho que eu fiz parte de um governo que tinha grandes adversidades, grandes problemas que foram herdados. Isso não é uma história, isso era fato e era verdade. Nós herdamos uma herança de quase 7 bilhões de dívida. Então, eu fiz parte de uma secretaria, Carlos, que já chegou a ter mais de 400 cargos em comissão, e nós reestruturamos ela e colocamos ela para funcionar com todas as dificuldades, com 112 cargos em comissão, diferente dos mais de 400. Então, acho que esse choque de gestão, essa gestão mais moderna, mais atual, trouxe muita eficiência. Eu acho que isso foi uma ação que chamou muita atenção, tanto que ela serviu de exemplo para outros órgãos no último governo. Muito bem. Como secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, você deu andamento a projetos que estavam parados até então. Já tinha algum tempo, como o Parque Tecnológico. Qual a importância desse projeto e o impacto para a cidade? Como eu disse anteriormente, a maior importância desse parque tecnológico é a gente diversificar a nossa matriz econômica. A gente tem que criar outros campos, Carlos, que promovam oportunidade para as novas gerações que estão vindo. Brasília não tem uma vocação industrial. A gente não consegue trazer para cá grandes plantas de fábricas, como uma fábrica automotiva, fosse da Volkswagen ou da Mitsubishi, que vai gerar 20 mil postos de trabalho. E mesmo essas grandes fábricas, muita parte de mão de obra está sendo substituída pela automação, pelos robôs. Então, a gente tem que enxergar quais são as vocações que Brasília pode ter para gerar postos de trabalho, para gerar emprego para as novas gerações. Brasília, as nossas academias, as nossas universidades, a nossa universidade pública, ela promove muitos talentos. Né? Ela constrói e forma muitos talentos. A gente precisa reter esses talentos aqui. Então, por que a história do Parque Tecnológico? Brasília tem uma vocação para a área de tecnologia. A gente tem talvez o maior cliente consumidor de TI do Brasil, está aqui, que é o governo federal. A gente tem muitas empresas que fornecem esse tipo de serviço para o governo federal. E a gente tem que fomentar esse nosso parque tecnológico, porque tem muita gente talentosa saindo das nossas universidades e criando projetos, criando iniciativas, que são as tão famosas startups, que são empresas que nascem às vezes de uma boa ideia e que para alavancar precisa de muito pouco dinheiro, né, para ganhar uma escala maior. A gente já teve um caso de uma startup que nasceu dentro da UNB, Carlos, que ela foi vendida 2 anos atrás por quase 70 milhões de dólares para uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa que nasceu aqui dentro da UNB. Pois é. Então, a gente tem que apostar nisso, e o nosso parque tecnológico ele pode ser o grande alavancador, a grande engrenagem propulsora
para desenvolver uma nova matriz econômica nessa cidade, pensando nos próximos 30 anos. Muito bem. Tiago, com a questão da saúde, educação, está defasado aqui praticamente em todo o país, mas falemos aqui do quintal Brasília, né? Por que investir em tecnologia e inovação nessas áreas, por exemplo, para facilitar a vida do usuário, né? A questão é que é o seguinte, o Brasil, na contramão da maioria dos países desenvolvidos, o Brasil está diminuindo o investimento, eu estou falando do governo federal, está diminuindo o investimento na área de inovação, de pesquisa de ciência e de tecnologia. Isso é errado, porque a gente só vai conseguir minimizar alguns gargalos, melhorar a vida do cidadão através de inovações, algumas tecnológicas, outras não, mas a gente tem que inovar. E por que eu falo isso? Quando a gente fala, por exemplo, da educação, eu tenho defendido, e é lógico que a gente tem que cuidar da nossa educação básica, a gente tem que formar bem os nossos alunos na base, porque senão eles não conseguem chegar numa universidade, mesmo que seja pública. Mas eu tenho dito, e a gente tem que ter coragem de discutir a modernização da nossa educação. No último Fórum Mundial de Economia, foi dito que 60%, Carlos, das profissões que as crianças de hoje irão exercer ainda nem foram criadas. E a gente não está ensinando para esses meninos, para essas crianças, matérias ligadas à programação de computador, matérias ligadas a drones, a robótica, a impressoras 3D. Quando as pessoas falam assim, mas isso é muito distante do ensino público de saúde, não é não. Esses meninos hoje, eles aprendem mais em tutoriais do YouTube do que dentro de uma sala de aula. Exatamente. Então a gente precisa modernizar a nossa educação. Por isso que eu tenho falado, a pauta de educação ela é importante, ela mas não adianta mais ficar discutindo educação em tempo integral, enquanto a gente precisa modernizar o nosso sistema educacional, que tem a mesma sala de 150 anos atrás. Quando a gente fala da saúde, eu tenho convicção que se colocasse um banco inteiro de dinheiro dentro da saúde, não resolveria o problema da saúde. A gente precisa melhorar o modelo de gestão, a gente precisa inovar no modelo de gestão. Isso não acontece do dia para a noite, existem vários gargalos, várias dificuldades que devem ser tratadas ainda na área da saúde, que é uma área enorme, é a maior secretaria, né, do governo do Distrito Federal. A gente sabe das dificuldades que a gente tem por Brasília receber demandas de vários estados aqui que fazem fronteira, mas eu pergunto, se é inovação e tecnologia na saúde, por que não foi criado até hoje um aplicativo para que as pessoas não precisem mais chegar no hospital e ficar em fila? Por que não foi criado um aplicativo de consulta para as pessoas chegarem lá com meia hora, 40 minutos de antecedência, sabendo a hora que serão atendidas? Sim. É uma questão de gerenciamento, é de gerenciar melhor, usar as tecnologias inovadoras que existem hoje para melhorarem a qualidade de vida do cidadão e a experiência dele com serviços públicos. Eu falei dentro do governo, o governo não pode ter 20, 30 aplicativos, um da CAESB, um do Detran, um do não sei o quê. Tinha que existir um aplicativo só que conversasse com todos os órgãos e que fosse GDF na palma da mão, governo na sua mão, e que ligasse todos os serviços, interligasse todos os serviços, porque o cidadão não quer ter 30 aplicativos do governo, ele quer ter um, no máximo. Então é por isso que eu tenho defendido muito essas questões de inovação e de tecnologia, porque elas são uma grande solução, se talvez não for a maior solução, para todas as áreas que são importantes, como segurança, como educação, como saúde, como sustentabilidade e meio ambiente. Muito bem. E transporte. Exatamente, mobilidade. Se eleito, quais são os seus projetos e ideias para Brasília? Eu tenho defendido as minhas propostas em 5 pilares, né? O pilar, um deles é a educação, o outro é o empreendedorismo, outra parte de mobilidade, a parte de cidades e a parte de cidades inteligentes e humanas, aliás, e a quinta que é ciência, tecnologia e inovação. Eu tenho defendido esses 5 pilares. Eu fui, quando a gente fala da parte de mobilidade, eu fui o grande protagonista dentro do executivo da regulamentação e da legalização dos aplicativos de transporte. Eu tenho muito orgulho de falar que se hoje a gente tem Uber, tem Cabify, tem 99, foi uma luta minha dentro do executivo, contei com um parceiro dentro do legislativo,
no início, que foi o deputado professor Israel. Contei imensamente com o apoio do governador Rodrigo Hollenberg, que me deu todo o apoio para comprar essa briga. E eu tenho muito orgulho de falar que naquela época, Carlos, eu fui questionado do porquê eu, como secretário de trabalho, estava brigando por isso, mas eu falei que eu me preocupava com a fonte de emprego, geração de emprego para as pessoas. E em 2015, 6 mil pessoas tinham o Uber como fonte de renda, como geração de emprego. E hoje, a gente tem 22 mil pessoas trabalhando nos aplicativos, que é um serviço mais democrático de transporte, trouxe um serviço que é mais bem prestado a preços mais justos, né? Atende a maior parte da população. Então, eu defendo esse tipo de economia, que a gente olhe para a modernização, que a gente tenha um olhar para a dita economia criativa, né? Na parte de inovação e de tecnologia, eu vou lutar incessantemente, essa é a minha bandeira, para transformar a Campus Party numa política pública de Estado, para que ela não deixe de acontecer, independente se no futuro a gente vai ter troca de governo ou não. A Campus tem que continuar acontecendo e eu vou fazer ela continuar acontecendo nessa cidade como deputado. Eu tenho defendido aí, na parte de mobilidade, que a gente melhore a experiência do usuário do ônibus. Por que os nossos ônibus, Carlos, ainda, nós estamos chegando quase em 2020, por que os nossos ônibus não têm Wi-Fi gratuito dentro do ônibus para melhorar a experiência do usuário? Muitos gargalos da parte de transporte e mobilidade, a gente não vai resolver o problema de transporte colocando, por exemplo, mais ônibus na rua. Você só aumenta o problema do trânsito, do tráfego e do engarrafamento. A gente tem que criar novos modais, a gente tem que ampliar as ciclovias, melhorar as ciclovias da nossa cidade. Tem muita gente indo para o trabalho de bicicleta. A gente tem que expandir o metrô e o nosso o governador Rodrigo Hollenberg já tem feito isso. A maior obra viária da história dessa cidade está sendo feita para o lado norte, um lado que nunca olharam muito bem para ele, mas o lado norte as pessoas falam assim, tem que levar metrô até Planaltina, o metrô não sobe aquela subida do Colorado, então nós temos que investir na questão do BRT para lá. Então eu tenho defendido essas pautas e essas bandeiras ligadas à inovação. Eu acho que a gente tem que sair desse discurso, vamos ficar só nesse discurso de saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Tudo bem, esses são os grandes pilares, mas o que a gente vai fazer com isso se a gente não trouxer os debates do século XXI para a nossa cidade? Vamos transformar Brasília numa cidade inteligente humana, vamos colocar iluminação de LED na cidade toda, vamos colocar câmeras de monitoramento que conversam com o semáforo, que conversam com o trânsito, que conversam com os postes de iluminação. O mundo está fazendo isso e Brasília não pode ficar para trás, que Brasília é uma das cidades mais modernas do mundo e foi considerada uma das cidades com maior potencial para se transformar entre as 10 cidades mais inteligentes do mundo. E é isso que eu quero lutar para que isso aconteça. Muito bem. Você é filho de empresário, já empreendeu, portanto, sabe que vivemos num país com a carga tributária muito alta. Principalmente aqui em Brasília também não é diferente. Você tem algum projeto para desburocratizar e melhorar a vida dos empresários? A luta pela desburocratização vai ser sempre uma das minhas principais bandeiras. Eu sei o quão difícil é empreender nesse país. Eu tive o meu primeiro empreendimento aos 21 anos de idade. Comecei a empreender muito cedo e eu sei o quão é difícil para o empreendedor. Eu tenho dito, Carlos, empresário e empreendedor nesse país não pode ser tratado como bandido. Empresário é quem gera emprego, é quem movimenta a economia, é quem paga imposto e sustenta o Estado, assim como o cidadão também. Então, a gente tem que parar com essa história de que nós vivemos num regime capitalista, isso foi uma opção do Brasil. Então, o lucro não é crime. A gente já passou, a gente tem as nossas leis trabalhistas, a gente já passou da era do trabalho escravo, existe uma regulamentação trabalhista, tem tantas horas para as pessoas trabalharem. Então, eu vou sempre lutar, sempre olhar, sem jamais deixar de olhar para o lado do trabalhador, nunca, porque é quem mantém esse país de pé. Mas eu vou sempre olhar para o lado do setor produtivo e de quem alimenta essa cadeia, gerando emprego, pagando imposto, gerando renda para as pessoas, distribuindo, fazendo a distribuição da economia, porque
ser empresário e empreendedor nesse país não é fácil. Acho que sim, a gente tem que desburocratizar, acho que a gente tem que melhorar, e isso não é um debate que eu poderei fazer como deputado distrital, mas a gente tem que ter coragem de fazer a reforma tributária, o nosso Congresso Nacional tem que fazer isso, tem que melhorar o nosso sistema tributário, ele é muito complexo, a gente paga imposto demais. Então, todas as bandeiras que forem ligadas à parte de desburocratização, para facilitar a vida de quem quer empreender, terão meu apoio. Com certeza. Inclusive, você também tem um projeto, no caso, que você praticamente baixa o valor do combustível na rede. Você pode falar um pouquinho para quem está nos acompanhando? Eu fui o idealizador, eu fiz parte da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens. Certo. Eu fiquei lá por 8 anos, eu fui presidente dessa entidade antes de concorrer ao cargo de deputado distrital em 2014. E eu fui um dos criadores do Dia da Liberdade de Impostos aqui em Brasília. E a minha família, eu fiquei muito feliz que a minha família abraçou a causa. A gente, uma vez por ano, nós, nos postos de gasolina da minha família, que são os postos de Arju, a gente vende gasolina durante um dia sem imposto, para mostrar para o brasileiro, num ato de protesto, que aquilo não é uma promoção, para mostrar para o brasileiro o tamanho da carga tributária que ele paga, que ele carrega nas costas, e que, infelizmente, ele não tem os retornos desses impostos em formas de serviços bem prestados na saúde, na segurança, na mobilidade. E a gente, normalmente, esse valor fica em torno de 40%, ou seja, 40% do valor que você paga na gasolina, ou que você paga na maioria dos produtos no Brasil, são impostos, né? Então, a gente fica muito feliz o DLI, que a gente chama, é uma parceria, é uma iniciativa da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, da CDL Jovem, junto com os postos de Arju. A minha família abraçou, fico muito feliz porque é a minha família que arca com aquele valor do imposto que é retirado, a gente banca esse valor. Então, e eu fico muito feliz porque eu vejo o tanto que as pessoas reconhecem, né, esse ato de protesto como uma coisa muito bacana. Sem contar, Carlos, que é público e é notório, todo mundo sabe que foi a minha família, foi o meu pai, eu tenho muito orgulho de falar isso, que peitou o cartel de combustíveis em Brasília, ficou nessa luta por mais de 10 anos para derrubar o cartel. É lógico que outras pessoas dentro da política ajudaram também nesse combate, mas a família Jarju, os postos de Jarju, foram os grandes protagonistas no combate ao cartel de postos de gasolina aqui de Brasília. Muito bem. Tiago, no campo cultural, você idealizou o projeto Quinta Cultural, que levou arte, música e gastronomia para uma área que é até então, hoje, infelizmente, marginalizada no DF, que é o setor comercial sul, correto? O que você pretende fazer para esses espaços darem continuidade no teu projeto? Ser eleito. Eu sou um grande entusiasta da economia criativa e tem um cenário de economia criativa em Brasília hoje fantástico, Carlos, acontecendo. Brasília é uma cidade ainda arborizada, Brasília ainda tem verde, né? Ainda tem várias áreas verdes e a gente tem que ocupar esses espaços com música, com gastronomia, com cultura, com esportes, né? Eu acho fantástico quando eu vejo iniciativas como a gente vê acontecendo aí de ocupação de espaços públicos, como o piquenique, né, que tem várias edições no ano, como espaços como a Orla, a nova Orla agora Sul sendo ocupados, como projetos como o Hidden, que revitaliza espaços públicos, né, com música, com gastronomia, com cultura, com arte. E a gente fez isso no setor comercial sul. Eu mudei a sede da Secretaria do Trabalho para o setor comercial sul, gerou uma economia só de aluguel de mais de 2 milhões de reais por ano, e a gente fazia parte ali, existiu uma grande ação do governo, chamada Ação Centro Legal, de revitalização do setor comercial sul. E eu queria fazer parte, eu fui a pessoa responsável pela legalização dos food trucks, chamei a Associação de Food Trucks, falei, vamos fazer um evento uma vez por semana à noite, no setor comercial sul, com música, chamamos as bandas, com arte, com gastronomia, com pessoal de circo, e foi um negócio muito bacana, Carlos. A gente tinha em média de 400 a 600 pessoas, todas as quintas à noite, no setor comercial sul, que era um lugar que as pessoas achavam que não podiam ir,
porque tinha muito crime, porque a Cracolândia, o governo trocou toda a iluminação do setor comercial sul, melhorou a iluminação lá, e aí a gente mostrou, mais uma vez, durante 2 anos seguidos, que dá para fazer as coisas quando você tem vontade de fazer. A Quinta Cultural foi um sucesso, houve uma tentativa inicial da gente expandir para outras RAs, mas foi difícil por conta de falta de recursos financeiros, né? E muito pouca gente sabe, mas eu sou músico, eu estudei na Escola de Música de Brasília. Hoje é só um hobby, é só uma diversão que eu tenho, mas eu já toquei profissionalmente. Vai vir depois aqui no Estação Cultura, nós temos um programa aqui. Olha, que bacana. Fazer uma voz e violão aqui para pessoa conhecer. Eu venho da cena cultural, eu sou um apaixonado por música, por arte, por cultura da nossa cidade. Brasília é um grande celeiro, né, de gente muito boa. E eu acho que, assim como tem eventos de gastronomia, como vai ter agora no próximo fim de semana os Chefes nos Eixos, no Eixão, a gente precisa ocupar a nossa cidade. Muito se fala do termo hacker, né, de hackear, e isso parece ser muita coisa de computador, mas existem algumas iniciativas que estão hackeando a nossa cidade, ou seja, estão ocupando os lugares, ocupando os espaços. Brasília é nossa, Brasília é de todos nós, e a gente tem que ocupar a nossa cidade com iniciativas legais. Muito bem, com participação aqui do Diogo Lima, fez um sinalzinho de joia. No caso, a Clarice Guiras, no caso, grande repórter também. Abraços, Carlos, muito sucesso com o programa. Obrigado, Clarice, obrigado pela audiência. O Toninho também, que está participando, né? Público grande aí está participando, viu, Thiago? Que bacana. Graças a Deus. Thiago, nosso programa está chegando ao final. Gostaria que você deixasse um recado para o telespectador. Fique à vontade. Falar seu nome, número, direito. Bacana. Eu queria, Carlos, de uma forma muito breve, falar para as pessoas que elas não desacreditem na política. Eu tenho andado nas ruas e quase 100% das pessoas quer transformação e mudança, quer renovação. Mas a maior parte delas fala para mim que não quer votar, que quer anular o voto, quer votar branco. Então, a política, ela define o meu futuro e o futuro de vocês que estão assistindo. E ela não tem lugar vazio. Os lugares, os espaços na política serão sempre ocupados por alguém. Se as pessoas de bem não se envolverem no processo, a dita mudança e transformação não vai acontecer. Eu me coloco como uma opção de renovação, de gente que quer fazer política com uma mentalidade diferente. Eu não sou a única boa opção que está se colocando nessa eleição, mas eu sugiro às pessoas que pesquisem o passado, pesquisem o histórico, porque hoje tem muito candidato falando que vai fazer, mas vai fazer por quê? Da onde ele vem? Qual é o histórico que ele construiu para estar defendendo essas bandeiras? Ou é um puro oportunismo de discurso? Eu, no meu material de campanha, eu fiz questão de pegar uma parte para mostrar só o que eu já fiz. E o que eu já fiz me chancela, me outorga para o que eu falo que eu vou fazer, eu construí um histórico. Então, que as pessoas não desacreditem, que elas façam boas escolhas, que elas estejam mais críticas e atentas a políticos oportunistas para a gente mudar e oxigenar esse cenário. Bom, meu nome é Thiago Jarju, meu número é 40321 para deputado distrital. Muito obrigado. Esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Trouxemos o Thiago Jarju. Cabe a você, eleitor, conhecer as propostas, estudar o candidato e no dia 7 de outubro fazer a sua escolha responsável. A mudança está aí. Cabe a você, eleitor, fazer a sua escolha de forma responsável. Eu sou o Carlos Roberto e daqui a pouco teremos outra atração, a Claudinha da Saúde aqui no Estação Entrevista. Muito obrigado a todos. Thiago, muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. Eu que agradeço.